Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com a última palestra do 22º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E estamos com o professor Francisco da Chagas Sampaio Medina, que falará sobre o tema Os desafios da concorrência e regulação dos mercados digitais no Brasil, um novo arcabouço regulatório com base no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele é pós-doutorando pela Universidade de Brasília, doutor e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, é especialista em Direito e Processo Tributário pela Universidade de Anhanguera, advogado, contador, professor da Universidade de Fortaleza, lecionando as disciplinas de Direito Tributário 1, Direito Tributário 2, Engenharia Jurídica, é auxiliar de coordenação do curso de Direito, professor da pós-graduação da Unifor, coordenador das pós-graduações nos cursos de Direito Regulatório e Concorrência, Direito Ambiental, Sustentabilidade Corporativa, Direito Eleitoral, Direito de Família e Sucessões, Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito de Tecnologia na Proteção de Dados da Unifor. Então, é uma vasta experiência com muitos temas e é um prazer tê-lo aqui, professor Francisco Medina. A palavra é toda sua. Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, professor Márcio, professor Mário, estar com vocês, né, nessa noite, dizer da minha satisfação de conversar um pouquinho a respeito dessa temática tão importante, tão relevante, tão necessária para os nossos dias, né, atuais, e dizer também que hoje a gente vai ter, na verdade, um bate-papo, tá? Então, vou trazer aqui alguns elementos para que a gente possa estar conversando, dialogando, né? Espero que no final a gente possa estar trazendo aqui, tirar algumas dúvidas, enfim, trazendo aqui alguns pontos positivos dessas nossas falas, tá? Como o professor já adiantou, os desafios da concorrência nos mercados digitais no Brasil, eu vim trabalhando a partir da minha tese de doutorado, né? Então, essa, na verdade, foi o trabalho da minha tese, e a partir do desenvolvimento dessa tese, nasceu um livro, que ao final do trabalho eu vou apresentar para vocês, e a ideia hoje é traçar justamente os pontos em que eu vinha desenvolver justamente na minha tese e, obviamente, também no livro, tá? Então, de início, para que a gente possa, inclusive, contextualizar as ideias aqui que vão estar previstas aqui no slide, eu queria apresentar um primeiro tópico, um primeiro ponto, que foi importante a gente estudar, a gente desenvolver esse raciocínio lógico, que foi a respeito da defesa da concorrência justamente no sistema brasileiro, né? Então, trago aqui para vocês alguns marcos teóricos depois dos estudos feitos, que me chamaram a atenção, né? Então, tivemos aqui uma primeira lei em que se discutia justamente a defesa da concorrência, que foi a Lei 4.137 de 62, que foi justamente nessa lei em que ela veio a instituir o CAD, né? Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A partir dessa primeira lei, tivemos ali a nossa Constituição de 88, em que ela veio a trazer o princípio da livre concorrência entre os princípios basilares ali, né, trazendo ali o abuso dentro dos princípios basilares do abuso do poder econômico. Então, foi pela primeira vez em que uma Constituição Federal veio a abordar o princípio da livre concorrência, feito ele ali em 88. A partir dele, tivemos ali a Lei 8.884 de 94, em que veio a trazer ali, como marco inicial, a defesa da concorrência, e foi justamente nesta lei que o CAD ele veio a ser considerado uma autarquia federal totalmente independente. A partir da Lei 8.884 de 94, tivemos ainda como marco teórico da defesa da concorrência a Lei 12.529 de 2011,
E, por último, a Lei 14.470 de 2022, em que trouxemos, nessa oportunidade, as ações indenizatórias, né? Então, a partir, justamente, de situações concretas em que o contribuinte ele se sentisse prejudicado, ele poderia, então, ingressar com uma ação judicial, né? Requerendo, inclusive, uma indenização e tendo a possibilidade, inclusive, de ter uma cobrança, né? Um recebimento aqui em dobro, tá? Um segundo momento importante para a construção, justamente dessa nossa contextualização, ela nasce a partir do estudo acerca do Estado regulador, né? Então, tivemos aqui a necessidade de estudar o Estado regulador e a regulação concorrencial, justamente no nosso país. E aí já adianto a vocês que tivemos a necessidade de estudar, primeiro, o Estado de uma forma totalmente liberal, em que o Estado ele se abstinha, inclusive, de estar intervindo em qualquer tipo de relação. A partir dela nasce o Estado social, sendo esse Estado social como um Estado social prestador, e que o Estado ele intervia justamente nessas relações de uma forma mais ferrenha, e como, em último momento, né, o Estado social regulador, em que ele, de acordo com a situação, né, se tivesse ali um desequilíbrio econômico, financeiro no nosso país, o Estado poderia estar intervindo de uma forma diferenciada. Foi justamente neste exato momento, nesse período, em que tivemos ali a publicação da nossa Constituição Federal, e que tivemos, neste exato momento, a possibilidade de verificarmos aqui as privatizações, né? Então, no primeiro momento, na época ali do governo Collor, e em um segundo momento, de uma forma mais até forte, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. É justamente neste momento em que estávamos, nesse período, né, do governo do Fernando Henrique Cardoso, que nasce, né, veio aqui a criação das agências reguladoras. E aí tivemos aqui três gerações, né? A primeira geração, a segunda geração e a terceira geração, frente a essas agências reguladoras. A primeira geração, ela traz aqui como foco a regulação técnica, como também a questão da própria fiscalização. E aí uma das agências reguladoras, que a gente pode aqui, inclusive, exemplificar, eu posso trazer aqui para vocês a figura da Anatel. Uma segunda geração, né, como agência reguladora, eu trago para vocês como característica a promoção, obviamente, da concorrência, a inovação e a proteção, justamente pensando aqui no consumidor, e aí trago aqui como exemplo, um grande exemplo, o próprio CAD, e uma terceira geração, mais recente, né? Trago aqui como características uma regulação mais proativa, mais adaptativa, mais voltada aqui para os mercados inovadores e também totalmente dinâmicos, né? Que a gente já vai falar sobre a questão disruptiva, sobre isso. E aí trago aqui também como um exemplo a ANPD, né? A partir justamente desse estudo sobre esse Estado regulador e a regulação concorrencial, foi necessário, então, estudar a regulação em movimento, né? Adequando justamente aqui as estratégias de defesa da concorrência, justamente em relação também ao e-commerce. Então, inicialmente, estudamos como era o mercado tradicional, né? Em que era, inclusive, difícil uma determinada empresa, uma empresa que tinha o seu comércio em uma região específica do nosso país, conseguir, inclusive, vender seus produtos para um outro estado ou para fora do país, né? Existiam aqui características próprias desse mercado tradicional. A partir, justamente, de mudanças, inclusive culturais, começamos a observar uma mudança em relação a esse mercado, né? Mudança trazida, inclusive, por conta do mercado digital, né?
que foi também a partir desse exato momento, um pouquinho mais à frente, veio a nascer, então, o e-commerce, em que trouxe que um momento totalmente disruptivo, uma outra realidade, um mercado totalmente inovador, e que era possível, então, uma determinada empresa, ela, se ela estivesse à frente, né, do seu tempo, ela poderia ganhar espaço, ganhar mercado e conseguir, né, obviamente, ficar à frente, né, de outras empresas daquele segmento que até então não se tinha, né, uma atividade muito própria como essa determinada empresa veio a se estabelecer. A partir justamente desse mercado disruptivo, nasce então a ideia dos novos desafios, inclusive em relação à regulação dessas novas tecnologias disruptivas. E dentro justamente dessa análise, nasce então a possibilidade de estudarmos os próprios sandbox regulatórios, que nada mais são do que um certo ambiente regulatório experimental, que nós estaremos tratando acerca dele no decorrer da nossa fala hoje à noite, né? E aí, trazendo então a questão do sandbox regulatório, é necessário trazer para vocês que hoje em dia, né, ela está prevista sim numa lei complementar, a Lei Complementar 182 de 2021, tendo inclusive um artigo próprio, artigo 11, capítulo 5, em que ele vem a tratar a respeito dos programas de ambiente regulatório totalmente experimental, tá? Então, a partir dessa minha fala inicial, é necessário, então, estudarmos, entendermos essa contextualização que a gente vai estar observando a partir de agora. Tivemos um avanço significativo em relação a esse mercado considerado tradicional e esse mercado considerado totalmente disruptivo, né? Então, tivemos aqui um avanço significativo frente justamente a essas plataformas digitais. Então, essas grandes plataformas aqui digitais, elas reconfiguraram aqui estruturas totalmente que eram vistas tradicionais e que, para que essas empresas, inclusive, pudessem continuar a ganhar espaço, elas tiveram que serem modificadas, né? Por meio, inclusive, desse avanço das plataformas digitais. Além disso, o poder de mercado dessas plataformas digitais, muitas vezes, elas podem trazer, sim, um abuso frente a uma posição totalmente dominante, né? Então, muitas vezes, elas operam aqui em zonas com um vácuo regulatório, que se não se tem aqui uma legislação ainda específica que venha a retratar a respeito delas, né? Criando, então, um certo desequilíbrio econômico e concorrencial no nosso país. É importante dizer a vocês, já que acabei de trazer aqui, né, nessa fala, que não temos aqui uma legislação ainda específica, a necessidade, então, de se ter uma regulação jurídica totalmente adaptativa. Então, é necessário que o direito concorrencial ele esteja caminhando em conformidade com a regulação do nosso sistema brasileiro. Então, o direito concorrencial e a regulação, elas precisam sim caminhar juntas para lidar justamente com esses novos desafios que a gente vai estar observando a partir de agora. Nesse trabalho, eu tentei trazer aqui algumas problematizações. 5 problematizações. Quais seriam elas? A primeira, como os mercados legais, ou como os marcos legais, institucionais e econômicos influenciam a atual política de defesa da concorrência no Brasil. Segundo ponto, o que revela a atuação do CAD nos mercados digitais e quais são esses limites. Terceiro, quais as lacunas regulatórias observadas nos mercados de plataformas digitais. O quarto, será que seria necessário aqui a criação de uma autoridade digital própria? Será que isso seria justamente uma medida adequada? E, por último, não menos importante,
como um plano estratégico pode guiar a evolução regulatória nesses mercados totalmente disruptivos. Trago aqui como objetivos do nosso trabalho o objetivo central, né, analisar aqui a atuação do CAD nas decisões de defesa da concorrência nas plataformas digitais, sob a ótica de um modelo de regulação jurídica, e como objetivos específicos, 4, sendo eles investigar os marcos teóricos da defesa da concorrência no Brasil, analisar a regulação no mercado tradicional e digital à luz da doutrina e da jurisprudência, identificar os pontos de adequação regulatória frente justamente ao e-commerce, avaliar a coerência das decisões do CAD e a viabilidade de uma autoridade e uma lei própria, e, por último, propor um plano estratégico de modernização justamente do arcabouço regulatório brasileiro. Trouxe como metodologia um estudo descritivo analítico, em que a gente trouxe aqui uma abordagem qualitativa, com elementos aqui empíricos para análise aprofundada dos fenômenos regulatórios. A metodologia veio por meio de um método bibliográfico e documental, então fizemos aqui um levantamento forte e uma análise de literatura totalmente especializada e documentos oficiais relacionados a essa regulação concorrencial. Fizemos uma análise de jurisprudências, então, a gente vai já observar alguns desses casos, por meio de estudo de casos emblemáticos aqui, como Uber, Buser, Fleiper e entre outros, para identificar padrões decisórios. E aí, em situações aqui, em atividades que não se teve ainda uma discussão forte, decidimos, então, criar casos hipotéticos para que a gente pudesse, então, estar analisando esses casos específicos, né? E uma proposição normativa, desenvolvimento aqui de propostas para a autoridade regulatória, um certo código específico e um ambiente também de sandbox totalmente regulatório. Trouxe aqui para vocês a figura do CAD, né, relacionando o CAD aos mercados digitais. A gente sabe que o CAD, ele tem, né, ele é forte em relação aos mercados tradicionais, e aí a minha grande vontade era justamente de analisar frente ao mercado digital, né? Então, o CAD, ele sim é visto como um agente regulador concorrencial, então ele deve sim estar atuando essa atuação institucional, né, na defesa da concorrência nos mercados tradicionais, eles devem, obviamente, continuar, mas entendo também da necessidade de eles estarem sendo amparados nos mercados digitais, né? Obviamente que o CAD, ele tem limitações operacionais e normativas frente a essas decisões, então, é necessário observar aqui os desafios enfrentados por esse órgão na aplicação desses conceitos tradicionais a esses novos modelos de negócios. E, por último, temos aqui a ausência de uma certa regulação setorial em alguns casos, né? Como vamos observar já já. Então, algumas lacunas regulatórias, elas acabam dificultando, né, a atuação eficaz do CAD em mercados digitais de formas emergentes, né? Então, como eu comentei com vocês, no meu trabalho, eu tentei fazer um estudo de casos frente ao Uber, frente ao Buser, frente ao UBE e ao Fleiper, e frente também ao Uber Iate, né? Quanto a todos esses estudos de caso, a única atividade, né, específica em que nós tivemos decisões, tanto nos tribunais, como também decisões no próprio CAD, foi, obviamente, quanto ao Uber, né, que veio a ter aquela disputa ali regulatória com os tráficos urbanos no início, inclusive até aqui em Fortaleza foi uma das primeiras decisões nacionais em que tivemos, né, essa discussão a respeito se era possível os
os taxistas, né, se eles poderiam estar entrando com ação judicial contra os motoristas de Uber, se os Ubers, na verdade, os motoristas de Uber, eles estariam sendo legalizados ou não, né? Após essas análises por regiões, né, tivemos uma decisão em que foi vista no próprio CAD, né, a possibilidade, sim, da utilização do Uber de uma forma legal, né, e aí a ideia foi que o Uber, ele traria aqui mais benefícios do que malefícios, né, o Uber, ele traria, inclusive, uma concorrência leal, mas uma concorrência importante, né, para que se tivesse uma qualidade melhor nessa disputa entre os carros da Uber e os táxis, né? Além disso, tivemos aqui a necessidade de entender e estudar o Buser, né? O Buser nada mais é do que o fretamento colaborativo em relação aos ônibus, né? Então, em 2017, tivemos ali um primeiro fretamento colaborativo, em que uma determinada empresa, ela fazia uma ponte com a empresa que se tinha aquele determinado ônibus, e a partir dessa ponte, né, nasceu então a possibilidade de se ter uma empresa em que pudesse se utilizar justamente de ferramentas por aplicativo para conseguir justamente fretar, né, como é que eu digo, meu Deus, fugiu a palavra, fretar justamente uma linha, né, e dessa linha as coisas foram ampliando, né, e hoje em dia não temos ainda uma decisão fixa no CAD sobre isso, né, mas algumas decisões complementares, né, foi o que o CAD veio a trazer, e é possível hoje em dia termos aqui a possibilidade da utilização do Buser, porém de uma forma ainda restrita, que a gente também vai poder estar tratando isso aqui ao final, né? Além do Uber e do Buser, a nossa preocupação foi justamente com algumas novidades que o próprio Uber está trazendo de forma internacional, né? Que é justamente o Uber e o Uber Flavor, ou desculpa, e a Flavor, como também o Uber Yacht, né? Então, o Uber nada mais é do que uma empresa aérea, né? Do que uma determinada empresa aérea de pequeno porte, né? Que ela pode aqui se utilizar também como uma ferramenta, um aplicativo digital, e vender aqui de forma individualizada o assento, né? Então, isso aí já existe, inclusive a Flaper, né? Ela faz isso em algumas regiões, e também o BIAT, né? Então, é possível também a gente utilizar esse transporte aquaviário turístico, se utilizando também com essa determinada ferramenta, certo? O que foi que nós decidimos, então, estudar? O UBE e a FLEPE não se tem aqui no nosso sistema brasileiro nenhuma legislação que trate sobre ela, e o CAD também ainda não veio a tratar a respeito. Então, depois de um estudo, de uma análise, verificando a falta justamente de uma certa legislação e de um certo posicionamento do próprio CAD, decidimos, então, criar 3 casos hipotéticos para que a gente observasse, dentro desses casos hipotéticos, o que é que o CAD poderia futuramente analisar, né, e deferir ou indeferir aquela conduta ali sobre essas empresas. Então, o primeiro caso seria justamente uma fusão entre o UBE e a Flaper para criar a maior plataforma de compartilhamento de voos privados. No segundo caso, teríamos aqui uma parceria exclusiva entre a UBE e a Flaper para operar justamente essas rotas para os principais aeroportos, inicialmente do Brasil,
E, por último, terceiro caso hipotético, o lançamento de um certo serviço aqui, conjunto de uma certa assinatura prêmio da UBR com a Fleiber, em que eles estariam oferecendo aqui vantagens exclusivas a esses assinantes. Em cada caso hipotético, tivemos, então, decisões favoráveis, decisões desfavoráveis e decisões favoráveis, porém com ressalvas. Então, decidimos aqui, em cada caso, né, trazendo aqui esses três pontos de vista por parte do CAD hipotético. Além dele, né, trouxemos, então, aqui 3 casos hipotéticos relacionados ao próprio VIAT. Então, no primeiro caso hipotético, eu teria aqui o domínio da empresa Aquatrans no mercado de transporte aquático em regiões turísticas, controlando aqui a maioria das rotas, obviamente aquelas rotas mais importantes. No segundo caso hipotético, a formação de cartel entre 4 empresas de transporte aquático no Rio de Janeiro, para fixar justamente preços e dividir aqui o mercado entre elas. E, por último, a prática de dumping pela empresa estrangeira Cia Voyage, oferecendo aqui tarifas muito abaixo do custo para expulsar justamente empresas locais. Então, da mesma forma, no mesmo formato, em cada caso desse, fizemos aqui decisões, 3 tipos de decisões do CAD, decisões favoráveis, e aí ele traria por que estaria trazendo essa decisão favorável, decisões desfavoráveis, e aí ele fundamentaria o motivo pelo qual ele estaria trazendo aqui uma negativa para que pudesse dar continuidade a essas atividades, e por último, decisões favoráveis, porém com ressalvas, em que para que elas pudessem dar continuidade às suas atividades, elas precisariam ter aqui alguma modificação nas suas atividades. Feito isso, dito isso, mostrado todos esses casos aqui, tanto casos reais como casos hipotéticos, trouxemos aqui alguns diagnósticos relacionados a ele. Então, o CAD, muitas vezes, ele vem atuando de forma isolada e com baixa integração. Então, a análise desses casos revela uma atuação do CAD frequentemente desconectada de outros órgãos reguladores, resultando aqui em decisões com eficácia limitada. A ausência de regulação própria, né, veio a dificultar muitas vezes essas ações. Então, a falta dos marcos aqui regulatórios específicos para os mercados digitais comprometeu, sim, a capacidade da intervenção efetiva nessas novas dinâmicas concorrenciais. E, por último, a necessidade de adaptação aqui de uma noção de mercado relevante. Então, os conceitos tradicionais do mercado relevante mostram-se insuficientes para capturar a complexidade dos ecossistemas digitais e suas externalidades. Então, é necessário ter uma outra análise do que seria mercado relevante dentro dos mercados digitais. A partir disso, foi necessário entender o que a gente poderia fazer para ter uma evolução referente a esses mercados digitais. Então, o objetivo foi tratar, foi mostrar, foi desenvolver um planejamento estratégico para que ocorresse justamente essa evolução de um novo arcabouço regulatório dentro desses mercados digitais, promovendo aqui, sim, uma concorrência justa, uma inovação, como também uma proteção ao consumidor aqui no nosso país. Então, vou apresentar para vocês um plano estratégico pensado justamente em proporcionar essa concorrência justa, inovadora e protegendo os consumidores, por meio justamente de um modelo de um arcabouço regulatório referente aos mercados digitais. Então, dentro desse modelo de arcabouço regulatório, tivemos a ideia de observar se era possível uma nova autoridade digital, em que ela ficaria responsável somente pelo mercado digital, chamada aqui Autoridade Digital Brasileira, trazendo também uma legislação específica do mercado digital, e aí eu renomeei, né, como sendo um Código de Mercados Digitais, e também trazendo aqui um sandbox regulatório e componentes aqui
frente à educação, né, tanto também no âmbito da advocacia, né, que também se faria necessário uma educação, né, voltada para os advogados que até então não viessem a trabalhar dentro desse mercado digital, frente a problemas com o mercado digital, né? Então, o meu plano estratégico, ele veio a ser dividido em 3 eixos. O primeiro eixo, o eixo institucional, o segundo eixo, o eixo estrutural, e o terceiro eixo, o eixo tecnológico. Então, o primeiro eixo institucional, nós pensamos aqui em fortalecer justamente as instituições reguladoras, né? Fazendo aqui, tendo a possibilidade aqui de fazer captações aqui contínuas e parcerias estratégicas para fortalecer essas instituições que já existem. Trouxemos também, pensamos em trazer também uma autonomia e uma independência por meio justamente de uma revisão desse marco legal e essa criação de uma nova autoridade reguladora, e também trazer sempre aqui uma transparência por meio de publicações de relatórios, de participação pública em muitos casos, né, de chamar a população para entender os problemas que estão acontecendo e desenvolver resultados importantes, né, decisões importantes frente justamente a esse mercado disruptivo. O segundo eixo, o eixo estrutural, em que teríamos a possibilidade de reestruturar agora o CAD, né, por meio justamente de trazer um novo departamento interno deles. Então, a gente poderia trazer um departamento totalmente especializado no mercado digital e, obviamente, também modernizando aqui a sua infraestrutura, que já é boa, mas a gente poderia ainda adequar e melhorar essa infraestrutura. Além disso, trazer novas ferramentas, né? Então, era necessário também trazer ferramentas de monitoramento e análises também de cada caso, desenvolvendo aqui novas plataformas digitais, trazendo aqui novos bancos de forma integrada e também criando, como a gente já comentou algumas vezes, uma legislação específica para esses casos. Além disso, a utilização maciça do visual law, né? Então, o uso do design gráfico para tornar essa comunicação jurídica mais acessível a todos faria, entendo eu, uma grande diferença também ao final. E, por último, o último eixo, o eixo tecnológico, estaríamos aqui fazendo uma adaptação a essas novas tecnologias por meio de frameworks regulatórios para justamente as IAs e trazendo aqui de uma forma muito ferrenha a utilização dos sandbox regulatórios. Além disso, ferramentas de supervisão e controle, né, por meio da inteligência artificial, do blockchain, também na transparência, e também a segurança e proteção de dados, que é extremamente importante, né? Fortalecendo, então, uma política de privacidade, né, de forma robusta e investindo, então, na cibersegurança, que é tão importante. Então, esse plano estratégico proposto, ele vem incluir aqui, sim, a criação de uma autoridade regulatória, uma legislação específica, sim, para os mercados digitais. Ele traz também, sim, sandbox regulatórios, uma revisão contínua, visando sempre promover uma concorrência justa, uma inovação, uma proteção justamente ao consumidor e não deixando também de analisar a própria segurança jurídica do nosso país. Então, trago aqui como considerações finais desse trabalho que eu entendo que o CAD, na verdade, ele é sim um espaço nessa adequação a essas dinâmicas dos mercados digitais. Então, eu entendo que não há essa necessidade, né, de ter um novo órgão regulador. É necessário, sim, uma avaliação, uma especialização dessas estruturas regulatórias. É necessário, sim, termos aqui um plano estratégico, e esse plano estratégico, ele vem, sim, para impactar, ele vem, sim, para ser justamente um marco de evolução justamente nessa regulação dos mercados digitais, não só para o nosso país, mas também para a América Latina, América do Sul, como América Latina, e quem sabe para o mundo,
é necessário observar também que, a partir desse plano estratégico, ele vai trazer, sim, um equilíbrio, tanto em relação à inovação, um equilíbrio na própria concorrência justa, ele vai trazer também um equilíbrio para o próprio consumidor, como ele vai trazer, sim, uma segurança jurídica para nosso sistema brasileiro. Então, trouxe aqui como algumas considerações, né, que essa política de defesa da concorrência no Brasil, ela vem evoluindo aqui a partir justamente da Constituição de 88, que estabeleceu uma nova ordem econômica e redefiniu justamente esse papel do Estado. Essa abertura do mercado e as privatizações, sobretudo a partir do governo Collor, impulsionaram aqui esse modelo de Estado regulador, como a gente já mostrou para vocês, a criação também de agências reguladoras. Essas instituições, elas enfrentaram aqui, obviamente, déficits normativos, fragilidades, exigindo aqui constantes ajustes, e nesse cenário, o CAD, ele veio a se destacar numa certa regulação concorrencial, atuando justamente nessas articulações aqui com a própria AGU, para unificar essa jurisprudência administrativa e resolver esses conflitos entre órgãos públicos aqui, nesse determinado período, né? Então, contudo, o mercado digitais, eles impõem aqui novos desafios, evidenciando aqui limites do modelo tradicional e atualizando e trazendo aqui novas atualizações normativas nesse modelo totalmente disruptivo, né? Então, a criação dessa autoridade digital e esse marco regulatório próprio, ele surge, sim, como uma solução viável. Assim, então, esse plano estratégico, eu entendo que ele é crucial para que ele possa estar orientando essa evolução regulatória, promovendo, então, essa competitividade, essa inovação e essa proteção justamente ao consumidor. Só para finalizar, trago aqui algumas referências que foram utilizadas no decorrer desses trabalhos, né? Então, o Delcine, professor Romulo Leitão, que inclusive é aqui da Universidade de Fortaleza, professora Patrícia Regina Pinheiro Sampaio, também, que trata justamente sobre essa regulação de concorrência. Apresento para vocês aqui, né, o meu livro, né, em que a gente tentou discutir justamente essa proposta que eu tentei trazer para vocês hoje, né, então, os desafios da concorrência e a regulação dos mercados digitais no Brasil, um novo arcabouço regulatório com base no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e agradeço, então, a atenção de vocês. A gente vai estar aqui discutindo, estou aberto aqui a que vocês venham a fazer algumas perguntas, para que a gente possa trazer novos conflitos, novas ideias, e a gente possa sempre pensar, né, no melhor desse período que a gente está passando e que é necessário a gente estar discutindo essa regulação econômica no nosso país. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Francisco Medina. É um estudo muito interessante que vai muito além do comum, né? Ao justamente propor testes que não sobre temas que não foram ainda testados, mas que podem justamente dar uma visão sobre quais os desafios que uma modelagem regulatória bem definida deveria adotar, né? Então, esse tipo de estudo é muito importante exatamente para que nós possamos ver para onde podem caminhar as instituições e quais as dificuldades que elas enfrentarão. Se você puder, então, Francisco, deixar de compartilhar para que possamos ver o melhor. Há já 3 pessoas com questões, 4. Então, vou passar a palavra primeiramente para o César Rodrigues. Por favor, César. Professor, boa noite ao professor Medina, obrigado pela palestra, parabéns pelo estudo, é muito interessante o tema. Eu tenho 2 perguntas e um comentário, né? São perguntas simples aqui. Uma é a curiosidade, né? Quando fala assim em mercados digitais,
digitais, né, essa questão da posição dominante, eu me lembro do Google, né, e a gente vê que na Europa há multas bilionárias, tal, e como o senhor estava falando do CAD aqui, eu fiquei curioso aqui, a gente não vê nada numa atuação do CAD, eu queria que o senhor fizesse algum comentário disso, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a definição do mercado digital, porque o varejo hoje ele está todo o e-commerce, né? As lojas físicas. Aí como que se justifica um código do mercado digital específico se tem assim tem muitas empresas que é um modelo híbrido, né? A Magazine Luiza, Lojas Americanas, o varejo hoje está todo aqui, mas ao mesmo tempo tem empresas que são só digitais, como o senhor falou bem, né? Do caso da Uber, Buzzer e tal. Google, qualquer outra plataforma aí, né? E aí eu gostaria que o senhor fizesse né, falasse alguma coisa disso. E aí, e só um comentário, né? Quando falou quando o Uber entrou, realmente ele foi muito disruptivo para o mercado dos táxis, né? Mas a Buzzer não teve muito, foi diferente, teve muita reação, porque os ônibus tradicionais tem empresas, né, são famílias muito ricas, tal, né, que existe até inserção política, né? Então isso tornou muito difícil. Então isso me chamou, eu me lembrei desses casos que são completamente diferentes do que falar com o taxista que não tem isso, que são indivíduos, né? Pequenos, né? Então só para ressaltar esse aspecto, essa dificuldade que é, né? Mesmo o Buzzer que podia trazer uma melhoria, né? Que na minha visão não ocorreu aqui, ao menos minha visão, só para esses três aspectos que eu queria que se o senhor puder comentar. Obrigado. Claro, com certeza. Com prazer. Obrigado, César, pelas palavras. E aí eu vou te pedir, inclusive, ajuda, tá? Que acabei não anotando aqui e eu tenho um problema sério de memória, tá? Então, tenho certeza que a tua primeira pergunta eu já esqueci, mas eu vou de trás para frente, tá? Concordo contigo quando você fala que o Buzzer ele veio a ser diferente, né? A gente está falando de coisa grande, né? A gente está falando de empresas, a gente está falando de pessoas realmente com dinheiro. E eu entendo, César, que um grande motivo do Buzzer não ter pego, né, no nosso país é o fato de que é algo que a gente já discutiu algumas vezes aqui em Fortaleza. A gente já teve ano passado um seminário e a gente tratou justamente a respeito disso, sabe? E o que foi que a gente acabou entendendo a respeito, né? É que, sabe quando uma pessoa ela quer pegar só a parte boa da história, né? É o que o Buzzer quer fazer, é o que o Buzzer pretendeu fazer, né? Veja que uma empresa tradicional, uma empresa, né, que tem, sei lá, 20 ônibus que estão rodando, né, ou numa transporte interestadual ou intermunicipal, essa empresa, quando ela participa de uma licitação, obrigatoriamente ela ganha da licitação, ela vai ter que prestar serviço tanto em relação a linhas que são interessantes para ela, que são lucrativas para ela, como também para linhas que não são lucrativas para ela, né? Obviamente que tem algumas linhas que ela vai ter um prejuízo financeiro, né? Mas se a gente for pensar na Buzzer, a Buzzer não. A Buzzer, ela escolhe qual é justamente a linha em que ela quer comercializar. E, obviamente, ela vai querer comercializar, né, no que ela vai ter lucratividade, né? Então, eu entendo que essas empresas tradicionais, né, elas realmente foram para cima também, justamente porque não, e aí eu realmente concordo com elas, não existe uma concorrência legal sobre isso, diferente do que se existia em relação ao Uber, né? Entendeu? Então, eu entendo que a questão da Buzzer, ela vai mais além do que a tradicional Uber,
né? E realmente eu entendo que deve ter aqui, se for, na verdade, se a Bússia realmente ela vier a ter uma certa legalidade a respeito disso, é necessário que seja observado também tanto pontos positivos como negativos, né? Não é somente para ela pegar a melhor parte, né, da história, né? Ela também precisa entender que ela vai ter linhas que, porventura, ela vai ter que colocar para rodar, porque a gente está falando de transporte de pessoas, né? E aí, esse transporte de pessoas pode ser que uma determinada pessoa, obviamente, ela precise pegar para uma determinada região que talvez não seja interessante para a empresa, certo? Você pode repetir para mim, por favor, a tua segunda pergunta? Assim, não, era a delimitação dos mercados digitais, né? Porque tem empresas híbridas, né? E essa questão, né, de como que isso fica com criar um código do mercado digital, né? Ótimo, ótimo. Como a gente tinha pouco tempo hoje, eu acabei, só para ter ideia, a minha tese de doutorado, ela tem, sei lá, quase 400 páginas, né? E o livro também, esse livro, ele é bem grosso, né? E aí no livro a gente trouxe, né, de uma forma mais tranquila, né, mais pausadamente, falando sobre todas essas etapas. Eu entendo que, por mais que nós tenhamos hoje empresas que estão presentes nesse mercado do e-commerce, nós ainda temos empresas que elas, como você mesmo disse, elas possuem esses dois tipos de nicho, né? O mercado disruptivo como o mercado tradicional, como também a gente não pode deixar de pensar que nós temos empresas que estão também somente nos mercados tradicionais, certo? E aí eu entendo que a gente não pode ter uma lei só para todos esses tipos de negócios, né? Porque a empresa disruptiva, ela, obviamente, ela vai ter justamente uma, como é que eu posso dizer? Ela vai ter, na verdade, uma abrangência maior, inclusive é até ganhar um mercado, certo? Então, é necessário que esta determinada empresa disruptiva, eu entendo que ela deva ter, sim, uma legislação própria que venha a tratar a respeito dessas novas habilidades, dessas novas atividades, né? Entendo que uma empresa que tenha atividades disruptivas, mas que ainda tenha tradicionais, elas precisam ser observadas dos dois jeitos, né? Porque ela precisa saber como é que vai ser conduzido, que situações contrárias à empresa, né? Por exemplo, nós consumidores, né? Como é que nós consumidores vamos poder estar talvez ingressando com uma determinada ação contra essa empresa, entendeu? Então, é necessário a gente entender quais são as normas adequadas para isso. E aí eu não digo só os consumidores, mas também, que é algo muito tratado no livro, é também as outras empresas do mesmo nicho também de atividade, né? Para que justamente se tenha uma livre concorrência entre essas empresas, né? Então, por isso que eu entendo da necessidade de termos, então, uma legislação própria para as empresas disruptivas, para que se tenha, então, a partir daí, uma concorrência leal, né? Porque a partir do momento em que se não tem uma legislação própria ainda, eu entendo que se torna, né, totalmente desleal essa concorrência entre essas empresas, certo? E a tua primeira pergunta? Aí, não, é essa questão, né? O Google sofre sanções na Europa e aqui eu não ouvi nada do CAD, atuação do CAD, né? Uma empresa grande como a Google. Eu também não vi, certo? Eu fiz um estudo, inclusive, nos Estados Unidos, na Europa, né? A minha ideia no início, certo? Vocês estão no doutorado, né? Não, graduação.
Ah, graduação, beleza. Professor Márcio, quando eu comecei o doutorado, certo? A minha ideia era justamente falar sobre a Google, sobre Facebook, sobre Instagram. E aí, quando eu fui qualificar, foi a primeira coisa que me disseram: você não acha que é mais complicado você tentar regular essas grandes empresas, né? Essas big techs? E aí, já tinha feito um estudo, tá, César, em relação a isso, e realmente no nosso país não existe uma legislação que trate, que venha a domesticar essas big techs, certo? Será que teremos? Ponto de interrogação. Não sei, talvez, mas como é que será? Né? É algo que a gente precisa também conversar, dialogar, discutir, pensar fora da caixinha também, né? Trazer aqui argumentos para que se tenha uma conduta sobre isso também, certo? Mas hoje em dia realmente não temos, não consigo ainda vislumbrar, tá? Uma norma que venha a regulamentar isso, mas entendo sim que o CAD talvez fosse justamente o órgão especializado nessa conduta, tá? Muito bem, então, o Danilo Almeida, por favor. Boa noite, vocês me escutam? Certo. Professor Francisco, muito legal a palestra. Até eu queria fazer um comentário que o meu TCC ele caminha. Eu tô com um projeto já, né, feito, que é sobre a regulação das redes sociais. Só que está um pouco mais ligado àquilo que o STF estava julgando, projeto de lei da MJ, mas de alguma forma conversa com esse assunto. Então, quando eu vi o tema da palestra, eu já fiquei bem animado. Eu venho acompanhando muito esse debate na Europa, Estados Unidos. E aí, a minha dúvida é a seguinte: a gente tem uma lei de mercados digitais que regulou essa questão das big techs na Europa, justamente nessa linha do que o senhor vinha falando, dessa proposta de garantir mercados digitais mais justos, mais abertos, combater as práticas anticompetitivas. E aí eu queria saber se, de alguma forma, quando o senhor fez esse estudo, o senhor considerou aquele debate que estava ali na Europa, da lei dos mercados digitais, e se o senhor acha, até o César estava falando na última pergunta, que a Google é punida lá pelas práticas anticompetitivas, se o senhor acha que, de alguma forma, ela se aplicaria aqui no Brasil também para que a gente possa avançar sobre essas big techs. Você falou da sua qualificação do doutorado, que você tinha a intenção de fazer algo e falaram que não existe uma legislação para domesticar as big techs. Será que um paralelo ali da lei de mercado digitais na Europa não se aplicaria aqui no Brasil para a gente também fazer essa domesticação? Boa pergunta, Danilo. Obrigado pelas considerações. Realmente, a partir do momento em que a gente não tem no nosso país, né, nada muito palpável, é necessário que a gente observe aonde se tem, né, que é justamente na Europa, nos Estados Unidos. Eu tinha feito, sim, um levantamento, tinha feito uma análise, inclusive, se você quiser, eu posso lhe passar, tá? Eu acredito que eu ainda tenho um material, lhe passo tranquilamente aqui, eu estou aqui para ajudar. A minha ideia era justamente analisar, e aí eu acho, Danilo, que seja a melhor opção para ti, certo? É analisar justamente as normas já existentes, verificando o que é que funciona, porque, veja, não é porque os Estados Unidos têm essa norma que tudo vai funcionar perante essas big techs, certo? Então, é necessário verificar primeiro, o que é que essa norma, né, trouxe de pontos positivos e negativos nessa regulação. Além disso, e aí talvez seja o principal, tá, Danilo? Fazendo um estudo comparado, porque
quando a gente traz um estudo comparado, eu entendo que a gente não pode aqui, de forma alguma, pegar a norma, jogar no nosso país e querer utilizá-la, certo? Porque é uma cultura diferente, é outra coisa, totalmente distoante, né? Então, talvez, o que é que seja interessante, né? É analisar a norma, certo? Verificar, como eu falei, quais são os pontos positivos e negativos lá nos Estados Unidos e pegar essa norma e verificar se teríamos aqui pontos positivos e negativos, trazendo aqui elementos dessa norma para o nosso país, né? E aí uma ideia que eu já posso estar trazendo para ti é talvez não trazer a norma em si dos Estados Unidos para cá, mas sim elementos para que você pudesse aqui fazer uma nova norma, certo? E aí você poderia pegar tanto a norma americana como também a da Europa, certo? Faz esse compilado e a partir disso você traz elementos para colocar em prática aqui no nosso país. Talvez eu acho que isso viesse a valer a pena. Tá? E aí, assim, já me coloco até à disposição, tá? Para ajudar no que for possível. Eu sou Márcio também, se quiser precisar de mim para alguma coisa, tá? Estou aqui, estou à disposição. Obrigado. Tudo bem. O próximo é o Diogo Sena. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Me ouvem? Sim. Perdão, a máquina que eu estou não tem câmera. Então, gostaria de, primeiramente, agradecer a fala do professor Francisco Medina, né, a apresentação do livro e também a origem, né, que veio da tese do doutorado. A primeira questão é mais um esclarecimento e depois eu vou entrar com a dúvida, né? Primeiramente, a criação dessa autoridade reguladora específica para mercados digitais, se eu bem entendi, ela seria em complemento às funções do CAD, certo? Na justificativa do plano proposto. E segundo, como essa nova entidade, né, com foco nos mercados digitais, ela pretenderia lidar com as complexidades e os desafios das estruturas regulatórias tradicionais, né? Ou seja, em suplementando adequadamente, garantindo agilidade e especialização necessárias, que são alguns problemas latentes hoje das nossas agências. Boa noite, Diogo. Primeiramente, eu queria te explicar, né? Vamos lá. O primeiro questionamento, que foi um questionamento que eu tive no início, tá, da tese, era se a gente teria, se na verdade o CAD, né, teria condições, né, de assumir uma responsabilidade tão grande como essa, né? Porque a gente sabe que somente os mercados tradicionais, ele já tem uma responsabilidade muito grande, né? E quanto a um mercado totalmente novo, disruptivo, que ainda não se tem uma legislação específica, traria aqui uma situação totalmente distante da realidade, né? Então, o meu estudo era justamente saber se a gente poderia trazer um novo órgão regulador totalmente fora do CAD, certo? Então, a gente traria um órgão novo, né? Mas aí, a partir disso, viria a questão financeira, orçamentária, né? Será que isso, o que isso acarretaria? Será que seria algo positivo ou negativo? Já entendi que não, tá? Já entendi que talvez a melhor solução seja o quê? Abranger o CAD, né? Como, né? É o que está acontecendo, abranger o CAD,
dar condições justamente a esse órgão regulador para que, a partir disso, ele possa desenvolver as suas atividades, né? Então, o que a gente poderia ajudar, né, nessa propositura? Além de melhorar, né, como eu trouxe ali no plano, além de melhorar o seu espaço físico, melhorar a questão das suas atualizações, trazer ali sempre atualizações, né? Cursos, trazer justamente situações que possam estar acontecendo até em outro país, como a gente acabou de trazer aqui também, para verificar como é que a gente poderia estar atuando aqui, né? Trazendo pessoas ou contratando pessoas especialistas nesse assunto, né? Para desenvolver justamente esse novo setor dentro do próprio CAD, certo? Então, eu acho que a melhor opção seria justamente que a gente possa ter, né, uma regulação forte, né, mas para que a gente possa ter essa regulação forte, é necessário que a gente tenha investimento para isso, né? E talvez a forma desse investimento fosse justamente por meio desse acréscimo, desse aumento dentro do próprio setor, dentro do próprio órgão, certo? Certo. Acho que a última pergunta é do Ismael Soares. Boa noite, professor Medina, boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar, uma ótima palestra, um tema muito atual, né? Eu tenho duas perguntas, mas contextualizar primeiro, eu estava lembrando aqui do Uber, né? Sei lá em 2013, não sei, 2015, começou a questão do Uber. E eu lembro que foi uma confusão, né? Principalmente lá no Rio de Janeiro, que teve uma lei, não sei se foi municipal, da prefeitura, não lembro. Mas eu acho que vocês sabem mais do que eu da história. Mas, assim, basicamente, pelo que eu me lembro, a prefeitura queria proibir, porque estava concorrendo com os taxistas, e depois, não sei se o Supremo entrou, só sei que demorou anos até o Congresso fazer a legislação e o Supremo também emitir uma jurisprudência. Então, a minha dúvida é nesse contexto. O plano estratégico que você propôs, que você tratou na sua tese, vai tratar só das novas tecnologias ou de casos que a norma é feita após o fato, que é como o Uber? Porque o Uber existiu e a norma regulatória veio depois do fato, né? Ou você está tratando mais antes do fato? Essa é a minha dúvida do plano estratégico. Vai ser só novas tecnologias ou tecnologias que já aparecem igual o Uber? Que já está aí, quer dizer, igual o Buzzer? Sim, já te respondendo a primeira, tá? Obrigado pelas palavras. Como a gente está falando de tecnologias disruptivas, querendo ou não, são disruptivas, né? Então, é possível, sim, ser utilizado desde o Uber como do Buzzer, tá? Não vejo por que a gente não está se utilizando, tá? Ah, sim, entendi. Então, no caso, a Sandbox pode usar até... que eu pensava que o Sandbox era uma nova tecnologia, sabe? Mas a minha dúvida, então, a gente usaria Sandbox, você propôs, seria testes abertos aos consumidores reais ou seria mais fechado? Essa é a segunda pergunta. No Pronto. plano. Certo. Eu entendo assim, quanto ao especificamente sandbox regulatório, teria que ser realmente algo novo, certo? Então, é uma atividade nova, disruptiva, que a partir disso ia para a bolha, para que nessa bolha fosse feito testes, né? E dando tudo certo, ela pudesse ir para o mercado realmente ele aberto, tá? E aí, obviamente, que isso aí já não poderia, né, se utilizar nem a Uber, nem a Buzzer, enfim. Né? Então, seria somente em relação às atividades totalmente inovadoras, a partir daquele determinado período, certo? Essa era a minha dúvida. Obrigado. Nada. Bem, acho que com isso chegamos ao final das perguntas. Acho que foi muito interessante, é um tema instigante que certamente ainda terá muito
a, a instigar os próximos anos de atuação, tanto do CAD quanto de outras instâncias regulatórias municipais, etc., né? Então, eu fico muito feliz que a apresentação tenha suscitado tantas questões, e agradeço novamente, né, a presença do professor Francisco Medina no nosso ciclo de palestras, e gostaria de encerrar, mas não sem antes dar a palavra ao nosso palestrante para as suas palavras finais. Eu que agradeço, professor, mais uma vez, é uma satisfação, é uma honra muito grande, tá? Não é fácil, né? A gente aqui, eu sou paulista, mas moro em Fortaleza há muito tempo, então não é fácil a gente aqui do Nordeste, né, ter essas possibilidades de estar falando, né, fora da região Norte e Nordeste. Fico muito feliz do trabalho tá caindo, né, tá indo, sendo desenvolvido aí para outros mundos, e fico aqui à disposição para que a gente possa, sim, trabalhar, conversar, dialogar, né, em outros momentos, em outras ocasiões e em outras atividades aí que a gente possa estar contribuindo, tá? Mas antes da gente encerrar, eu queria fazer um pedido, né, se possível. E aí tô vindo, mas não nem mais como palestrante, mas sim como professor, né? Seria possível a gente tirar uma foto para a gente registrar esse momento? Claro, claro. Você que vai tirar? Se eu acho que o senhor consegue? Bom, aí você pediu uma coisa que eu nunca fiz aqui. É porque no meu aqui eu só estou vendo o César ligado à câmera. Nós estamos gravando, então vai ficar gravado no canal do YouTube do Núcleo, né? Pronto. Mas a foto pelo Teams eu não sei como tirar. Eu acho que eu consigo aqui. Tá. Daniel, Uma sugestão? Pode pedir quem puder abrir a câmera e depois tirar um print da tela. Isso. Print e compartilha. Se vocês puderem abrir a câmera, tá? Diogo, Ana Vitória, Paloma, Maria Clara. Estou vendo aqui alguns. Eu também, na época da graduação, não abri a câmera nem a pau. Depois a gente vai ficando velho. Vai perdendo nessa. Nada não, pô, vamos tirar. Eu vou dizer 1, 2, 3, aí eu faço o print aqui, tá certo? Vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Peraí. Pronto, deu certo. Deixa eu só logo. Pronto, professor, deu certo aqui. Qualquer coisa depois eu mando para o senhor também. Tá ótimo, obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu vou encerrar a gravação